Amém, Senhor Jesus. Amém. Nós agradecemos a Ti, Senhor, Amém. por podermos nos reunir mais uma vez, Amém. para termos nosso estudo bíblico, Amém. Senhor, sobre o livro de Mateus. Amém. Senhor, nós queremos ter a Tua presença conosco, Amém. ter o Teu falar, Amém. ter a Tua palavra Amém. gravada em nossos corações. Amém. Senhor, conhece cada um que aqui está, Amém. também cada um que acessará esse vídeo. Amém. Nós pedimos a Ti que o Senhor supra Amém. as necessidades espirituais de cada um. Amém. Senhor, nós dependemos de Ti. Amém. Tua palavra é vida para nós. Amém. Tua palavra é o que nós precisamos. Amém. Queremos nos fundamentar na Tua palavra. Amém. Ter uma vida firmada no falar do Senhor. Amém. Abençoa-nos nesta noite. Seja com cada um que aqui está. Amém. E com cada um que vai acessar esse vídeo também. Amém. Obrigado, Senhor, Amém. por chegarmos até aqui. Amém. Que o Senhor nos dê graça para prosseguirmos Amém. mais à frente. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Então hoje é dia 30 de novembro de 2023. Esse é o último estudo bíblico, a última reunião de estudo bíblico desse ano. Depois nós vamos retomar o ano que vem. Ok? Daqui 4 ou 5 semanas, ou 5 ou 6 semanas, nós vamos retomar o estudo bíblico. E nós estamos no capítulo 24 de Mateus. Como já falamos na semana anterior, nós estamos em Mateus 24 e 25. É uma palavra de profecia, é uma palavra sobre escatologia. Escatos, último, logia, estudo, o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Então, o que o Senhor Jesus está falando aqui se refere ao tempo do fim, aos acontecimentos do tempo do fim. Relembrando, o que nós já falamos é que esses dois capítulos são divididos em 3 sessões. A primeira sessão, o Senhor Jesus se refere aos judeus, ao povo judeu. Então vai do capítulo 24, versículo 1, até o versículo 31 do mesmo capítulo. E o que se refere à igreja são as palavras registradas no capítulo 24, do versículo 32 até o capítulo 25, versículo 30. E no capítulo 25, do versículo 31 até o 46, é uma palavra para as nações, tá certo? Então isso nós já falamos na última reunião que nós tivemos, só estou relembrando isso aqui. Os eventos que nós referimos a semana anterior foram do capítulo 24, versículos de 1 a 14, falando para que público? Público judeu. Não que esses versículos também não sejam aproveitados por nós, ou sejam aplicados por nós podemos aplicar também. Mas o último versículo que nós lemos é o versículo 14 do capítulo 24, que diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino. Guardem esse termo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Os eventos que nós relatamos até o versículo 14, nós não sabemos quanto tempo se darão esses eventos. Mas a partir do versículo 15, a partir do surgimento do abominável da desolação que fala aqui, nós já vamos falar sobre isso, nós teremos um período determinado, que é o último tempo da humanidade, da história da humanidade, como a gente está vivendo agora. Depois vai entrar o reino milenar, tá certo? Então, esse último período vai durar 3 anos e meio, ok? Então, esse período de 3 anos e meio será a grande tribulação. Tribulação, o que é tribulação?
são sofrimentos, são aflições que hão de sobrevir sobre o mundo inteiro, como nunca houve e nem haverá. Ok? Sobre esses 3 anos e meio, então eu queria reforçar o que a Bíblia fala. E ainda assim, vamos dizer, 3 anos e meio é um período até curto, poderia ser mais, não poderia? Mas Deus determinou, abreviou esse tempo para que não fosse demasiado. Então, abreviou para 3 anos e meio. Apocalipse, capítulo 11, perdão. Como eu disse na semana anterior, a Bíblia é semelhante a um quebra-cabeça. Nós precisamos pegar peças de Apocalipse, as peças aqui de Mateus, vamos pegar peças também de Daniel e vamos juntar essas peças para formarmos um quadro. Alguém aqui já montou um puzzle? Já montou? Hã? Puzzle? O menino é americano. Mas o puzzle, né, mais conhecido aqui. Já montou? Então, de 1000 peças é difícil. Eu já montei uma vez. Mas aí você vai achar uma peça, aí não encaixa. Mas aqui nós temos que encaixar direitinho para ter o quadro. Tá bom? Então, capítulo 11, versículo 2. Fala o seguinte. São peças que a gente vai lançando, depois a gente vai encaixando, tá? Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o mensas, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Marcos, que gosta de cálculo, 42 meses corresponde a quanto tempo em anos? Isso. 3 anos e? Então aí. Então os 42 meses são 3 anos e meio. Tá certo? Versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias. Considere aqui que o ano judeu tem 360 dias. Não 365 como nós conhecemos, ok? Então, não vou mais apelar para o mar, vou falar direto. 1260 dias são 3 anos. Então, é uma outra maneira de falar também. Outra maneira de falar do período que vai ser essa grande tribulação. Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Tempos, 2. Metade de um tempo. Então, o tempo aqui corresponde a ano. Um tempo, mais tempos, 2 tempos, e mais meio. 3 anos e meio. Ok? Apocalipse 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Nós já vimos também esse termo para esse período da grande tribulação, ok? Então serão os 3 anos e meio finais da história da humanidade. Amém? Agora, voltando para Mateus, um ponto importante que nós temos aqui no versículo 14, que eu queria abranger um pouco mais hoje, e eu peço que vocês tenham paciência, porque
nós não vamos passar do versículo 15 hoje. Tá certo? Mas esse termo, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Para nós não passarmos batido, não passarmos por cima desse termo, evangelho do reino, sendo que o livro de Mateus trata do reino, certo? Fala bastante do reino dos céus, então nós temos que entender o que é esse termo evangelho do reino. O que o evangelho faz? O que o evangelho traz? O que o evangelho faz? Salva o homem. O evangelho é o quê? É uma mensagem, uma palavra. O evangelho, nós podemos dizer, algumas vezes nós podemos ver que o evangelho é comparado ao próprio Senhor, certo? O próprio Senhor é o evangelho. Se você aceitar o evangelho, você está aceitando o próprio Senhor. O evangelho do reino inclui o evangelho da graça. O quê? O evangelho do reino inclui o evangelho da graça. E o que é o evangelho da graça? A ênfase do evangelho da graça é que você recebe o perdão dos pecados. Se crê em Jesus? Creio. Então você recebe o perdão dos pecados. Você recebe a vida eterna. Você não vai mais para o lago de fogo. Você não vai participar, você não vai entrar na segunda morte. Deu para entender? Uma vez que você creu no Senhor Jesus, a salvação eterna está garantida para você. Ok? Por quê? É o evangelho da graça. Tudo isso é dado para nós, gratuitamente. É o evangelho da graça. E o evangelho do reino inclui isso. Então, quando eu creio no Senhor Jesus, eu recebo de graça, eu ganho a vida de Deus. E eu me torno filho de Deus. Se eu não crer em Jesus, eu não serei filho de Deus. Eu serei uma criatura de Deus, mas não tenho a vida de Deus. Mas se eu creio em Jesus, eu ganho a vida eterna. Eu ganho a vida divina. Eu me torno um filho de Deus. E uma vez que você se torna filho, você vai ser sempre filho. Ok? Você não vai para o lago de fogo. Amém? Amém. Muito bem. Então essa é a ênfase do evangelho do reino. Com relação à salvação eterna, está resolvido. Mas o evangelho da graça, né? Acho que eu falei errado, né? Essa ênfase com relação ao evangelho da graça. O evangelho do reino traz uma outra ênfase. Então vamos falar assim, do lado do homem, parece que as coisas do homem estão resolvidas com o evangelho da graça. Mas do lado de Deus, será que estão resolvidas? Eu nasci de Deus, eu tenho a vida de Deus, sou um filho de Deus, e posso continuar um filho de Deus, mesmo que um bebezinho, mas vou ser sempre filho de Deus. Mas o evangelho do reino traz uma visão que nós precisamos ter da autoridade de Deus. Deus não quer somente que você seja um filho dele, mas que você também seja governado por ele. Que ele possa governar a sua vida. Que você possa fazer a vontade de Deus. Jesus, ele é o precursor dos filhos de Deus que fazem a vontade de Deus. Jesus fez a vontade do Pai ou não? Sim. Esse é o modelo para nós. Então nós nos tornamos filhos de Deus, mas nós não só queremos ser filhos de Deus. Um filho rebelde é filho ainda ou não? É. Mas Deus não quer filho rebelde. Deus quer filhos que obedeçam, que façam a sua vontade. Que possam herdar e administrar as suas riquezas. Amém? E aqueles que recebem a vida e vivem por essa vida, são aqueles que conhecem o Pai e querem viver debaixo da autoridade do Pai
querem viver debaixo do governo de Deus, querem que Deus venha reinar na vida deles. Então essa é a ênfase do Evangelho do Reino. Nós precisamos conhecer o Evangelho do Reino e nós também precisamos levar o Evangelho do Reino para as pessoas. Amém? Muitos vivem apenas pelo Evangelho da graça. Poucos vivem pelo Evangelho do Reino. O Evangelho da graça é me dá, me dá. O que Deus tem para mim? Me dá, me dá, me dá. O Evangelho do Reino é eu quero agradar a Deus. Amém? Eu quero fazer a vontade do Pai. Eu quero fazer a vontade do Senhor. E aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que vivem nessa espera de governo de Deus, lembre-se, Mateus capítulo 6, nós já falamos algumas vezes aqui, versículos 9 e 10, lembra do que fala lá? Muita gente pode não lembrar do endereço, mas lembra do que fala lá. O que fala lá? Dá para ver? Mateus 6, 9 e 10 fala que o Senhor ensinou os seus discípulos a orarem. De que maneira? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então, o Senhor quer que a gente tenha esse coração para pedir que o reino de Deus venha na nossa vida e que a vontade dele seja feita na terra como ela é feita no céu. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Bom, nós vamos continuar porque não vou conseguir parar agora, tá bom? Vamos lá. Então, esses que querem agradar a Deus e que vivem no Espírito para agradar ao Senhor, cumprindo o desejo de Deus no nosso interior, no nosso espírito, esses que vivem vão ganhar um galardão. No final dessa era, todos vão ser julgados, os cristãos vão ser julgados para ver se viveram de acordo com a vida de Deus. E os que viveram vão receber um galardão. Qual é o galardão? Reinar com o Senhor por 1000 anos. Então esse é o reino milenar. O reino milenar é o que está falando aqui em Apocalipse capítulo 20. Eu vou ler para vocês, não sei se todos vão conseguir ler. Eu estou conseguindo ver. Apocalipse 20, eu não vou ler todo o versículo, vou ler lá no final. 20, versículo 4. Não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá? Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então veja, aqui fala os 1000 anos. Por que os 1000? É algo definido. Os 1000 é o reino milenar. Amém? Então essa é a ênfase do Evangelho do Reino. É o governo de Deus nas nossas vidas, é a autoridade de Deus. Nós cristãos temos um rei celestial, que é Jesus. Amém? E o nosso viver deve ser para fazer a vontade do nosso rei. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, como eu já falei, haverá esse galardão para quem viver desse modo. Outro ponto que nós vemos aqui, nesse versículo 14 de Mateus 24, é que esse evangelho do reino, ele deve ser pregado, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Muitas coisas vão acontecer, muitos sinais serão dados, vão acontecer, de que o fim está próximo, mas do lado positivo tem essa questão: o evangelho do reino precisa ser pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Ó Senhor Jesus. E aí, como eu falei, nós recebemos o Senhor em nosso espírito, e a partir daí o Senhor ganhou um terreno em nós, não é? Agora, esse terreno não deve ser só o nosso espírito. Esse terreno deve abranger também a nossa alma. Então, quando o Senhor entra em nós, nós nos tornamos um espírito com o Senhor. 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Relembrando, o homem tem 3 partes, não é isso? Espírito, alma e corpo. Quando nós falamos espírito, aqui estamos falando do espírito humano, que é o órgão receptor do Espírito de Deus. Quando Deus entra em nós, Ele entra no nosso espírito. Mas aí, tá bom? É o começo. Mas o Senhor, através do Espírito, Ele quer ganhar nossa alma, o nosso coração. Tá certo? E tá bom. E o que acontece? Eu dei um exemplo esses dias sobre um termo de guerra, que é cabeça de praia. Não é isso? O que é a cabeça de praia? Cabeça de praia é quando tem uma guerra, o inimigo está num determinado território, conquistou um país, tá? E você quer retomar, você quer tomar aquilo do inimigo. Você tem que ter uma entrada naquele território. Normalmente a entrada é por meio do litoral, por isso chama cabeça de praia. É o que aconteceu lá no dia D, tá certo? Na Normandia. Então os aliados britânicos, americanos, com os exércitos ali, foram com anfíbios tal, e invadiram a praia, conseguiram um terreno para que as tropas entrassem dentro daquele território que estava conquistado pelo inimigo. Então vamos falar assim, qual que é a cabeça de praia que Deus tem em nós? Vamos ver se vocês entenderam esse exemplo. É o nosso espírito. Amém. Mas é só isso que Deus quer? Não, Ele quer conquistar toda a nossa alma. Amém. Conquistando o nosso espírito, nossa alma, o nosso corpo vai fazer o quê? Vai junto. É isso aí. Então, o Senhor quer conquistar o nosso espírito, primeiramente, aí tem uma entrada na nossa pessoa. E por meio disso Ele quer conquistar nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, que é a nossa alma. Então vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Os bichinhos estão me atacando aqui. Oh. Senhor Jesus. 3,17 fala assim: e assim habite Cristo no vosso coração. Então veja, aqui não está falando apenas do nosso espírito, mas o nosso coração. Coração é composto de mente, vontade e emoção, que corresponde à nossa alma, e mais a consciência no nosso espírito. Então, quando a nossa consciência se liga à alma, que é o coração humano, então Cristo quer habitar todo o nosso coração. O que acontece quando o nosso coração é tomado por alguma coisa? A nossa vida é dirigida por aquilo, né? O que você tem no coração? Eu tenho no coração que eu quero ser engenheiro. Então, você vai ser engenheiro, você está vivendo para aquilo. Então, Cristo quer tomar o nosso
coração, para nós vivermos por Ele e para Ele. Amém? E aqui, continuando aqui, fala assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amém? Então, esse é um exemplo que o Senhor quer conquistar nosso coração. Não só nosso espírito, mas também nosso coração. Se o Senhor conquista nosso coração, Ele vai governar em nós? Sim ou não? Sim. A nossa vontade já não é mais aquela vontade. Faça o que eu quiser. O que der no meu... O que mandar meu nariz, não sei como é que fala. Né? O que der na teia, né? Vou fazer o que der na teia. Sou dono do meu nariz, E eu faço o que eu quiser, eu amo, eu odeio, tá? Não, mas o Senhor vem governar, vem equilibrar toda a nossa alma. Então, nós precisamos desse governo de Deus em nossa alma. Amém? Então, isso diz respeito à nossa pessoa. E, com relação à igreja, aos irmãos todos, o Senhor também quer conquistar a igreja. O Senhor quer conquistar um terreno em nós, mas não só uma igreja que todos são filhos de Deus, mas uma igreja que faz o quê? A vontade do Senhor, que tem o Senhor como nosso cabeça. Então a igreja também passa a ser o quê? Cabeça de praia. Porque a igreja é o primeiro que o Senhor conquista, mas o Senhor vai conquistar toda a terra. Vocês creem nisso ou não? Sim. O Senhor vai conquistar toda a terra. A terra hoje está usurpada. O inimigo de Deus usurpou a terra, tá certo? Ele formou um sistema satânico aqui que ele domina as pessoas, manipula as pessoas, faz as pessoas como marionetes. Agora vocês têm que falar desse jeito. Agora vocês têm que vestir desse jeito. Agora vocês têm que gostar desses artistas. E assim vai. Não é assim? Agora vocês têm que declarar que tudo pode. E vai por aí, né? Mas o Senhor vai ganhar toda a terra. Começando pela igreja. Começando por nós. Então vamos ler. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Fala assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Hoje, o reino do mundo é do Senhor? Não. Como eu falei, tem uma usurpação. Alguém que está dominando, não é o dono, mas ele se faz de dono. Então hoje esse mundo está dominado pelo inimigo de Deus, a sociedade humana. Aonde que não tem o domínio desse indivíduo aí? Deve ser na igreja, tá certo? E o Senhor começa tudo com a igreja. Essa retomada do Senhor por toda a terra começa com a igreja. Começa com quem então? Conosco, exatamente. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Fala assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então veja, importante aqui nós percebemos, começa pela casa de Deus. Então nós vamos ser julgados também, sim ou não? Sim. Vamos. Qual é o julgamento? Você cresceu, você obedeceu, você foi governado pela vida divina ou não? Então esse é um julgamento. Agora imagine aqueles que não querem nem saber de Deus, né?
mas começa pela igreja. É isso que eu queria dizer para vocês. Primeiro vem por nós. Então Deus está conseguindo esse terreno na terra por meio da igreja. Por isso que nós temos que orar. Como é que nós temos que orar? Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Amém, irmãos? Venha o teu reino. Esse deve ser nossa oração. Amém. Só para mostrar para vocês que a terra está usurpada, vamos ler alguns versículos aqui. 1 João 5,19. 1 João 5,19 fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então aqui tem um povo que é de Deus e tem um povo que jaz no maligno. Quem é de Deus? A igreja, os cristãos. Amém? E quem que jaz no maligno? Aqueles que estão obedecendo ao maligno. Capítulo 4, versículo 4. De João mesmo, 1 João. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então existe aquele que está no mundo, mas quem é maior? Quem é maior? Aquele que está em nós. Amém. Amém? Que lá em Apocalipse 11:15, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. João 12:31. Senhor Jesus. Eu acho que não vai dar nem para chegar no versículo 15 que eu falei para vocês, tá? Mas aí, o ano que vem, 12:31 fala assim: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Quem que é esse príncipe? Não é Jesus aqui que está falando, tá? O príncipe desse mundo que vai ser expulso é o Satanás. É bom a gente entender isso. Alguém falou, né, que tem uma frase assim, às vezes está em carro, né? Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Uau! O dono do mundo hoje é esse príncipe aqui, calma lá. Eu não sou filho dele não, né? Aleluia. Capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então o mal está aí? Está. Nós precisamos ser guardados do mal. Quando fala o mal aqui, é o mal personificado, é o próprio Satanás, tá? E esse mundo é o sistema mundano aqui, Romanos 12, versículo 2. 12:2 fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este século que fala aqui é o sistema do mundo. Não nos conformarmos, não nos amoldarmos. Existe um sistema todo preparado para que o homem seja conformado, seja subjugado pelo príncipe deste mundo. Mas aqui está falando, não vos conformeis. Nós cristãos não devemos nos conformar com este século, com este mundão, certo? Mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E quanto mais nós somos transformados, mais nós somos governados, dirigidos pelo Espírito. Amém? Então no mundo, tudo que está fora do governo de Deus é o mundo. Ok? Tranquilo, né? E hoje nós precisamos viver de acordo com o Evangelho, viver no Espírito. Gálatas 5,16. Vamos ler aqui. Gálatas 5,16. Tá dando para pegar? Tá? Tá meio complicado. Não dá para ler, né?
Tá bom. Gálatas 5, 16 e 17 fala assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita ou guerreia, batalha contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, se eu viver na carne, eu não estou vivendo debaixo do governo de Deus, não estou vivendo no Espírito. Mas se eu viver no Espírito, eu estou vivendo debaixo do governo de Deus. Amém? Versículo 25. Se vivemos no Espírito, ou seja, se nós recebemos o Espírito, vamos também andar no Espírito. Andemos também no Espírito. E aqui Mateus fala que é para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando fala que é para testemunho, será que todos vão ouvir e aceitar o Evangelho do Reino? Aí fica meio difícil, né? Mas nós precisamos dar testemunho. Como eu disse, muitas coisas vão acontecer do lado negativo, mas do lado positivo, que depende de nós também, é pregar o Evangelho do Reino. Amém? Amém. Você tem encargo de pregar o Evangelho do Reino? Amém. Então nós precisamos pregar o Evangelho do Reino, e então virá o fim. Senhor Jesus, para testemunho a todas as nações. Voltando então para, acho que temos um tempo aqui, voltando para Mateus então, 24, 15, só vou ler o 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui começa a grande tribulação. Ok? Aqui já está na grande tribulação. Quem é o abominável da desolação? Vocês fazem ideia? Quem é o abominável da desolação? É uma pessoa. É o anticristo. É a besta do Apocalipse. Tá certo? Então esse abominável da desolação se refere ao anticristo. Quando fala de abominação, para Deus, tudo que toma ou que quer tomar o lugar de Deus é uma abominação. Vamos falar assim, você pega algo e quer fazer desse algo como um Deus na sua vida, isso para Deus é uma abominação. Então esse anticristo, ele quer ser adorado, ele quer ser idolatrado, então ele é uma abominação. Tudo que quer tomar lugar de Deus é uma abominação. Ok? Agora, não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar aqui. Nós vamos abandonar um pouquinho o livro de Mateus e vamos para o livro de Daniel. Não sei se vocês vão conseguir ler aí, mas eu leio aqui. Daniel capítulo 9. Senhor Jesus. Amém? Daniel 9. Mas antes de entrar nos versículos aqui, quem é Daniel? É um profeta. Onde ele estava? Na Babilônia. Era um judeu que foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Repitam comigo. Nabucodonosor. Certo? Quando vocês tiverem um filho, homem, põe esse nome nele. Não fica legal? Nabuquinho. Nabucodonosor. Ele sitiou, ele cercou Jerusalém, capturou o povo de Jerusalém, destruiu o templo, levou os utensílios para
Jerusalém, os utensílios da casa de Deus foram levados para Babilônia, e ali ele levou o povo de Jerusalém para a Babilônia, e pegou alguns que eram jovens sábios que eram de Judá, e ficaram como seus assessores, e um desses era Daniel, certo? Daniel servia ao rei de Babilônia, mas ele não se contaminou com as coisas de Babilônia. Isso é uma história muito bonita, mas não dá tempo da gente se aprofundar. Mesmo na Babilônia, sendo instigado muitas vezes a adorar os ídolos babilônicos, ele não fez isso, nem os seus companheiros, tá certo? Mas ele permaneceu firme, ele orava 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. Teve um decreto lá que ninguém podia orar, pedir nada para outro Deus, a não ser para o rei, certo? Porque eles queriam condenar, eles queriam pegar o Daniel na sua fraqueza, que era nunca deixar de adorar a Deus e orar a Deus. E aí o rei assinou o decreto: quem não orar, quem não pedir coisa para o rei e pedir para outro, vai ser jogado aonde, Titão? Na cova dos leões, não é isso? Lembrou, né? Então, Daniel, assim que soube desse decreto que o rei assinou, o que ele foi fazer? Foi orar. Ele foi orar. E aí? Foi para a cova dos leões? Foi jogado na cova dos leões. E os leões comeram Daniel? Não, o Senhor não permitiu. Mas aqueles que jogaram Daniel na cova, os invejosos lá que queriam a morte do Daniel, esses morreram devorados pelos leões. Enfim, eu quero dizer com isso que era um profeta fiel ao Senhor, temente a Deus, era um servo de Deus, e ele orava ao Senhor, e ele confessava os pecados do povo, ele orava ao Senhor confessando os pecados, pedindo perdão por ele, pedindo perdão pelo povo e tal. E numa dessas orações é que acontece o que está escrito aqui, tá? Está registrado aqui. Então, versículo 20 do capítulo 9 de Daniel: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E aí vai continuando. Aí no 23 fala assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Deus mandou Gabriel, o anjo Gabriel, levar para Daniel uma visão, levar uma palavra para Daniel. Qual é a visão? Versículo 24, prestem atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ok? Quantas semanas nós falamos aqui? 70. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a sua santa cidade, a cidade santa. Deu para entender? Então tem uma história determinada aqui, tem algo ligado ao povo de Israel, que está ligado a 70 semanas. Vamos com calma. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas. E 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Complicado? Um pouco complicado. Vamos tentar falar. Nós podemos repetir depois que nós retomarmos. Mas vamos lá. São 70 semanas. Essas semanas são semanas de anos. Quantos são 70 semanas de anos, então? 70 semanas são 7 vezes 70 vezes 7, né? Marcos? 70 vezes 7, dá? 490, certo? Uma semana de anos, quanto que dá, então? 7 anos. 62 semanas de anos, quanto que dá? 434 anos. Tá vendo como eu sou bom de cálculo? Eu já decorei, né? Então, tá. Nós temos aqui 3 etapas dessas 70 semanas. Uma etapa é de 7 semanas. Não, de uma semana, perdão. É isso, né? Uma semana. 7 anos. Não, 7 semanas, perdão. 7 semanas e 62. 7 semanas são 49 anos. Mais 434 anos, quanto que dá? Tá bom, eu vou fazer o cálculo. 463, tá? 463 anos. Quanto falta para 400 e? Não. É 490, 483 anos, né? 483. Quanto falta para 490 anos? 7 anos. Uma semana, tá? Então, só para a gente adiantar. Uma semana, 7 semanas, mais 62 semanas, acontece na sequência. Deu para entender? São 3 etapas. Etapa de 7 semanas, etapa de 62 semanas e depois uma outra etapa de uma semana. Só que essa primeira etapa, de 7 semanas, e a de 62 semanas, acontece na sequência. Quando completou essas 69 semanas, falta só uma semana, né, para completar, é interrompido, o tempo é parado. E essa semana vai ser retomada quando? No final da era. Calma aí, vamos com calma, tá certo? Vai começar, vai ser parte do final da nossa era. Essa última semana não aconteceu ainda. As outras 69 semanas já aconteceram. Aí parou de contar. A história está prosseguindo, certo? Mas a última semana ainda não começou a ser cronometrada, contada. Quando que essa semana vai ser contada? É o que fala aqui, ó, versículo 27. Ele, sabe quem que é esse ele? É o anticristo. Ele fará firme aliança com muitos. Por quanto tempo? Uma semana. Por quantos anos? 7 anos. Na metade da semana, quanto que é metade de 7 anos? O que nós falamos no começo? Que é a grande? Então, na metade dessa semana, que ele fez uma aliança, um acordo, paz, tá tudo, aí nesse tempo está todo mundo desfrutando de paz, segurança, está tudo em ordem. Mas na metade dessa semana ele quebra essa aliança.
E aí ele coloca a imagem dele lá no templo, em Jerusalém. Nós vamos ver com mais calma. Tá bom? E aí começa a grande tribulação, que vai durar 3 anos e meio. Amém? Então, essa última semana já está sendo contada? Não. Acho que não, né? Tá certo? Não tem paz. Não está tendo paz. Não tem uma aliança ali com ele. Pelo menos que a gente saiba. E aí, na metade dessa semana, ele vai... Esquece. Aliança de paz, esquece. Agora eu que mando aqui, vocês vão ver o que é bom para tosse. É o anticristo. E aí começa a grande tribulação. Quando começar a grande tribulação, você quer estar aqui? Tem como você não estar aqui? Sim. Nós já vimos semana anterior, não é? Vimos ou não? Tem o filho varão, tem as primícias, tá certo? Que antes de começar a grande tribulação, eles serão arrebatados, serão levados para Deus. Quem quer fazer parte desse trem? Ó Senhor Jesus. Um trem que vai nos levar para o trono de Deus. Eu quero. Amém. Eu também. Eu quero ser arrebatado. Amém. Então nós podemos ser arrebatados. Nós podemos ser livrados dessa hora da grande tribulação. Amém? Então nós vamos parar por aqui e deixar esse gostinho de vamos penetrar mais, vamos entender melhor, vamos esmiuçar um pouco melhor essas questões não na semana que vem, mas no ano que vem. Se Deus quiser. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.